O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Celebramos hoje a ascensão do Senhor. E seguindo a primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, e também o Evangelho de Marcos, somos chamados a compreender o que significa esse momento tão importante que vivemos. Marcos, propriamente dito, não fala da ascensão. O único que fala da ascensão do Senhor é Lucas, no seu Evangelho, e também Lucas, nos Atos dos Apóstolos. E tomaremos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos como referência, para compreender o sentido dessa celebração da ascensão, mas já numa perspectiva necessária, que é o Pentecostes. São duas festas importantes que estão muito ligadas. É verdade que com a ascensão do Senhor, também se começa uma semana preparatória para a efusão do Espírito Santo, a semana de súplica para Pentecostes. E nesta semana tem-se a semana da unidade dos cristãos, onde tem como tema: permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Também no dia da ascensão, hoje, se celebra 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Esse dia, lembrando e trazendo muito presente o Evangelho de Marcos, onde Nosso Senhor deu um mandato muito significativo, onde diz: ide por todo o mundo, ide e anunciai o Evangelho na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. Essa missão que a igreja recebeu, e somos chamados na celebração eucarística, na pregação da palavra, mas lembrando dos meios de comunicação, que tem um papel muito importante nos dias atuais. Veja, meus irmãos,
como pela televisão, pelo rádio, você que acompanha a TV Evangelizar, Rádio Evangelizar e os nossos aplicativos. Como o Evangelho chega em lugares que nós nem imaginamos. Hoje podemos falar que pelos aplicativos da própria TV e rádio, conseguimos atingir o mundo inteiro. Esta semana falei de uma pessoa que cito para lembrar tantas, lá de Verona, na Itália, Estados Unidos com comunidades, brasileiros. Portanto, é o uso dos meios de comunicação para levar o Evangelho a todas as casas. Lembrando um ditado muito importante: Deus quer ir até onde você está. Repito, Deus quer ir até onde você está. Jesus quer isto. Portanto, quando hoje também se começa a rezar pela unidade dos cristãos, se começa uma semana de súplica ao Divino Espírito Santo, quando hoje se celebra esse Dia Mundial das Comunicações, com o tema Vem e Verás, o que a ascensão do Senhor tem a nos dizer? O grande mandato é para os apóstolos e para todas as gerações: ide, evangelizai, anunciai. É bom lembrar que o Papa nos lembra no tema Vem e Verás, que as pessoas mais do que ouvir, quer ver o testemunho. A primeira leitura, portanto, sabemos que é de Lucas, já falei. Lucas começa dizendo: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Qual o primeiro livro? O Evangelho. Já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino dos céus. Veja, Lucas está dizendo, nos Atos dos Apóstolos, que Jesus, após a sua ressurreição, nesse texto, existem outras referências, que da ressurreição à ascensão são 40 dias. Para nós não soa muito familiar? Não são os 40 anos no deserto, o povo caminhando? Não nos soa familiar os 40 dias de Jesus no deserto? Os 40 dias era o tempo que para os judeus um discípulo era preparado para se tornar missionário. Então Lucas pega essa tradição e mostra que Jesus por 40 dias preparou os apóstolos para que eles pudessem estar convictos de que ele estava vivo, ressuscitado, e que eles saíssem em missão. É assim que o Senhor faz conosco. Nós repetimos na própria liturgia isso. Se contarmos desde a Páscoa até este domingo, são 40 dias, onde todos os anos nós somos capacitados, nós somos admoestados a viver, sentir, confirmar nossa fé no Cristo ressuscitado em vista de uma missão. Meus irmãos, nós somos a geração chamada a ser a presença do Cristo hoje no mundo. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Ele explicitou no Espírito Santo. Portanto, Jesus sabia
que a grande missão não era fácil. Nós nos deparamos hoje quanto é difícil pregar Jesus, falar de Jesus, viver Jesus Cristo. Seria, no mínimo, da nossa parte, da minha e da sua, algo, no mínimo, inconsequente pensar que nós conseguiríamos sozinho. A igreja não consegue sozinha, é só pela força do Espírito. Daí que ganha muito sentido essa necessidade de pedirmos o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa geração, sobre cada um de nós, porque é só pelo Espírito Santo que nós responderemos no ano de 2021, o segundo ano de pandemia. Responderemos e seremos uma luz onde há tanta trevas. Nós seremos uma presença de esperança onde todos e muita parte já não aguenta mais essa pandemia. Não é só não aguenta mais de inquietação, de irritação, é de estado de prostração e de desânimo. Se nós queremos ser uma resposta para a nossa geração, nós temos que estar abastecidos, mergulhados, embebidos deste Espírito Santo. É impressionante, meus irmãos, que no meio desse discurso, Lucas coloca uma pergunta, que também ele quer responder para a comunidade. Senhor, eles estão na mesa, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Temos que entender essa pergunta, porque assim que nosso Senhor morreu e ressuscitou, as comunidades, inclusive lucanas, principalmente de Lucas, elas começaram a se perguntar. Muitos pegavam a palavra de nosso Senhor e dizia que Jesus disse: muitos de vós estarão vivos até que o Filho do Homem retorne. O problema é que essa volta iminente, por mais que as comunidades rezavam Maranatá, vem Senhor Jesus, não acontecia. E eles começaram a se perguntar. Na segunda carta de Pedro tem um texto que diz assim: ora, desde que o Senhor ressuscitou, nada mudou. Por acaso teria ele errado? Lucas está dizendo que o próprio Jesus disse: escuta, vocês estão preocupados com o fim do mundo, isso compete ao Pai. O que eu quero de vocês é que vocês espalhem a semente do reino dos céus, que eu voltarei, mas antes de voltar, antes de vir consumar a história do reino dos céus, que vocês sejam semeadores do reino dos céus. Nós poderíamos nos perguntar: padre, faz 2021 anos que nosso Senhor ressuscitou, e quantos não estão esperando a volta de Jesus e Jesus não volta? Meus irmãos, que Ele voltará, assim como Ele foi, Ele retornará, faz parte da promessa. Mas antes de vir consumar a história, Ele quer que nós fecundemos a história. De que forma? O anúncio do seu nome, testemunhando a sua presença, refazendo a criação que foi danificada. Olha, meus irmãos, é o que nós estamos vivendo, é o que Deus está esperando. Nós estamos com o mundo muito machucado, as pessoas estão machucadas, o mundo está machucado pela pandemia, as pessoas estão machucadas. Às vezes, quando a gente para ouvir que em meio a tanta tragédia, mais tragédia é feita, nós ficamos até escandalizados com uma onda de violência, de corrupção, de pessoas negligenciando a atual circunstância. A gente fica pasmo. Nós estamos devastando o mundo,
de tal forma que não quero ser profeta e não sou, mas que essas pandemias poderão voltar com outros nomes, porque nós estamos construindo, destruindo a criação. Ora, quando o homem sai da presença de Deus, ele destrói as criaturas, ele destrói o que Deus fez. Mais do que nunca está nítido, e a nossa missão no mundo é exatamente reparar, orientar, pela força do Espírito, essa criação nos planos de Deus. O ser humano não é nosso inimigo, o que está do meu lado não é inimigo, ele não é meu concorrente, ele não é que vai me tirar o sol, ele é um irmão como eu que precisa de ajuda. É nisso que nós marcamos a presença de Jesus Cristo. Este mandamento eu vos dou. Lembre-se, domingo passado, amai-vos uns aos outros. Por isso, Lucas traz essa pergunta: Senhor, é agora que vai restaurar Israel? Poderíamos, e já disse, é agora, Senhor, que vai julgar os bons e os maus? É agora, Senhor, que vai fazer cair do céu uma chuva de fogo e fazer uma purificação? Jesus disse: não cabe vós sabeis, mas o que eu quero, recebam o Espírito Santo, recebam, e sejam minhas testemunhas. Portanto, a anunciação do Senhor, a ascensão do Senhor, não é uma despedida, é um envio, porque Ele mesmo foi para o Pai. Nós rezamos no creio, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. No entanto, no próprio Evangelho de Marcos, Ele vai dizer: eu estarei convosco, os acompanharei com os sinais, eu estarei junto na vossa história, confie em mim, e vejam os sinais da minha presença na tua vida e no mundo. Meus irmãos, nós temos como ver os sinais, nós temos como ver os anjos de Deus. Foi o Dia Internacional da Enfermagem, que o Papa Francisco chamou de heróis e anjos, sinal da presença de Deus, sinal da presença de Deus nessa rede maravilhosa de solidariedade, que quando alguns tiram do que é do povo, outros, aqueles que menos têm, mais doam. É algo impressionante. É só você perceber a nível geral. Eu experimentei isso, e você é prova disso, que ajudou. 255 toneladas de alimento em 4 horas que nós conseguimos. Mas se você for em todas as comunidades, se você vê exemplo de pessoas, sinais da presença do Cristo, que consegue dividir o leite que ganha, que tem pouco, mas divide o que tem, são sinais da presença de Deus. Voltando ainda, recebereis o poder do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas até os confins da terra. Então, mais do que nunca, nós somos chamados a pedir: Senhor, eu também sou parte desse povo que está cansado, eu também sou parte deste povo que não aguenta mais, já deu hora, já passou a hora de acabar a pandemia. Mas é por isso que eu peço o teu Espírito, é por isso que eu peço a tua unção, é por isso que eu preciso desse batismo no Espírito, que já o fomos no batismo, na confirmação, mas renovar esse batismo no Espírito Santo. Nós estamos precisando disso, gente. Não é entrar na fila dos que reclamam, na fila dos que blasfemam, na fila dos que são, não é preconceituosos, intolerantes. Não adianta fazermos polarização, chega. Nós temos que entrar na fila daqueles que querem receber o Espírito Santo de Deus, para sermos uma presença de Jesus, um sinal de Jesus no mundo.
Filhos queridos, Lucas descreve o final. Quem vai à Terra Santa, ainda é um lugar que eu não levei, porque toda vez que eu fui à Terra Santa, pretendo, se Deus quiser, voltar. Deixa sair as vacinas, né? E deixa Israel e Palestina cessar fogo. Mas é no Monte das Oliveiras, não fomos, porque toda vez que eu fui tinha conflito, é um lugar de muito conflito, aquele específico. Existia dos cruzados uma igreja octogonal, 8 lados, sem teto. Em 1200 mais ou menos, os muçulmanos construíram uma mesquita, daí que dá o conflito. Mas a igreja era sem teto, original. Baseado nesse texto, olhando para que o Senhor subiu. Lucas aqui não quer fazer um retrato falado. Ele não está contando de forma factual. O que ele quer mostrar é que nós temos uma tendência de ficar olhando para o céu. Não que não seja do céu que nos vem a salvação, mas na voz daqueles 2 anjos, dos sinais teofânicos, como por exemplo a nuvem, presença de Deus, 2 anjos, o mesmo que estavam na ressurreição. 2, por quê? Porque dá credibilidade. Branco, por quê? Porque a cor branca significava a presença de Deus. Quando eles dizem aos apóstolos, o que eles estão dizendo? Não fique olhando para o céu, a missão lhes foi dada. Não que não devamos olhar para o céu, a mente no céu, os olhos no irmão. A mente em Deus, os olhos no próximo, para ver o Cristo no próximo. Porque ao mesmo tempo que Lucas diz que Jesus foi se elevando na glória teofânica, uma grande teofania, subindo aos céus, cantamos no salmo, ao toque da trombeta Deus se elevou. Existe o sentido contrário, que diz assim: eu estarei convosco, estarei nos sinais, vocês vão e anunciem. Se beberem se forem mordidos por serpente, se tomarem veneno, se impuserem as mãos, serão curados. Ora, Pedro logo depois, ouro e prata eu não tenho, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. Presença do ressuscitado. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje, nós temos uma messe grande, eu e você. É verdade, e repito, nós temos uma missão muito grande, você que está assistindo pela TV, pelas TVs irmãs, pelas rádios irmãs. Esta obra de evangelização, que é uma resposta à Associação Evangelizar é Preciso, nesse desafio de chegar onde hoje uma visita é difícil. Veja na pandemia, o quanto e quantas milhares e milhares de pessoas. Quem aqui acompanhou as missas pela televisão? Olha aí. E se perguntar, milhares e milhares de pessoas voltaram a acompanhar missa. Que a palavra assistir, que seja acompanhar. Os programas de rádio. E foi talvez o único meio, o único caminho, o único fio que o ligou a Deus, no meio do desespero, amedrontados dentro de casa. Foi ligando a televisão, ligando o rádio, numa rádio católica, numa TV católica, assistindo missa, rezando o terço, fazendo a adoração do Santíssimo, que sentiram essa presença, esse sinal de Cristo na vida. Foi ou não foi? Dia Mundial das Comunicações. Portanto, meus irmãos, esse é o caminho. Onde tem trevas, levar a luz. Onde as coisas estão desconcertadas, orientá-las para Deus. Onde se perdeu a piedade, trazer o santo temor. Onde se perdeu a ciência, trazer os dons do Espírito Santo.
Portanto, a ascensão do Senhor e Pentecostes estão intimamente ligados. Entremos nesta semana de muita oração. Amém.